Eu quero convidar você para acompanhar comigo esse caso, Isabela. Enquanto a entrevista exclusiva do Juan, dada para o repórter Ricardo Vilches, antes de se entregar na polícia, está sendo finalizada, a gente está terminando de separar os trechos, você vai ver que nós tivemos acesso a mensagens reveladoras. É muita mensagem, muita mensagem. E essas mensagens indicam a possível motivação do crime, que você vai entender comigo agora na reportagem. As mensagens que provocaram os ciúmes. As mensagens que podem ter custado a vida de Isa. O assassinato de Isa teve uma motivação. Para a polícia, a moça de 17 anos, grávida de 8 meses, foi morta por ciúmes. Juan, o namorado, fugiu de casa depois do crime. E em vídeos que mandou para o advogado, sugeriu que Isa se matou. A investigação conta com uma testemunha-chave, a irmã mais nova de Isa, que estava na casa na hora do crime. E aí, sentei no sofá, mexi no celular um pouco depois que eu tinha comido e eu peguei e escutei o barulho do disparo. Na entrevista e na polícia, ela revelou mais. Apontou a motivação para o crime. A Isa pegou e ela me contou. Ela falou, o Gabriel descobriu que eu tava conversando com outro piá. A Isa e esse piá tinham ficado, mas era bem no passado, quando ela nem conhecia ele. E o Juan, Gabriel, ficou com ciúmes? Sim, ele ficou com ciúme da Isa. O rapaz, pivô dessa crise de ciúmes, trocou mensagens com a outra irmã de Isa. Foi logo após o crime registrado na noite da quinta-feira, dia 5. Ela também queria saber o que aconteceu. O nome dos dois será omitido nesta reportagem. Eu queria saber se você tem os prints que você conversava com a Isabela. Escreveu a irmã. Aí que tá. Eu apaguei naquele dia mesmo. Do nada, o cara me ameaçando. Aí eu apaguei. O cara que o rapaz cita na mensagem é Juan, o suspeito do crime. A troca de mensagens entre Isa e o rapaz aconteceu um dia antes do assassinato. Ele escreveu. Foi na quarta de noite que ele tava se passando por ela. Aí, do nada, disse que era ele e eu tava... que sabia onde eu morava e tudo. Assim, eu entendo. Mas você estava conversando com a Isa desde quando? Eu não tava conversando com ela. Um dia antes eu bebi, tinha separado, aí tinha mandado mensagem para um monte de gente. Aí no outro dia, na quarta, vi que tinha mandado para ela também. Daí que mandei mensagem pedindo desculpa, falando que estava bêbado e não ia acontecer mais. A irmã insiste. Como que começou as conversas entre vocês? Olha, ela estava me perguntando onde eu estava, onde eu morava. Daí, do nada, ele disse que era ele, me ameaçou, daí apaguei as mensagens. A irmã quer detalhes das mensagens escritas pelo rapaz quando ele afirmou ter mandado quando estava bêbado. Mas em algum momento, ela tinha falado de assumir a criança, que ela estava grávida, de querer ficar com ela? Eu não sabia que ela estava grávida. Ele quem me disse nas mensagens aquele dia. Te falar bem a verdade, nunca fiquei com ela. Nem um beijo sequer. Aí, do nada, o maluco me ameaça. O maluco citado na reportagem é considerado um foragido pelo crime de Rio Branco do Sul. A justiça da cidade decretou a prisão dele na segunda-feira. As mensagens exibidas na reportagem também fazem parte da investigação da polícia. São mais elementos de provas que depõem contra Juan, o único suspeito de matar Isa, a namorada, que estava para ganhar um filho dele. Olha, é um assunto que a gente está trazendo já tem 12 dias, mas que agora tá pronto, chega, acabou. O Juan se entregou. Agora você viu a saída dele da delegacia para o IML, vai fazer lá o exame corpo de delito, que é o protocolo que precisa ser colocado ali no relatório do inquérito policial. É processo administrativo, é burocracia. Tem que fazer isso. E aí dali, provavelmente, ele já vai para a prisão. Deve ficar preso, responder por esse processo guardado, trancado. Agora, eu perguntei pro delegado, a respeito do exame residuográfico. A perícia vai fazer na mão da menina, da Isabela, no corpo dela, para saber se essa versão que ele conta de que ela teria
atentado contra a própria vida é real ou não, mas para o delegado tem elementos suficientes que o incriminam. E aí o delegado também falou, ele pode ter lavado essa roupa, ele pode... São 12 dias. O exame residográfico é aquele que o perito faz nas mãos de quem atira ou de quem é suspeito de cometer um crime usando uma arma de fogo. Por quê? Por mais que você lave as mãos, o resíduo de pólvora, ele penetra na pele, e esse exame ele é coletado, ele identifica quem foi o atirador. Ah, mas 12 dias compromete? O próprio delegado diz que compromete, mas não é impossível da perícia encontrar esses vestígios. Então, assim, é exclusivo, já te falei, a nossa equipe conseguiu conversar com o Juan. O Vilches está vindo aqui pro estúdio, ele já sinalizou ali para mim, ele tá aqui. A gente vai conversar sobre isso, mas enquanto isso nós vamos ver a reportagem. Nós conversamos com o Juan, o suspeito de assassinar a Isabela. A Isabela grávida de 8 meses, está aqui a imagem do encontro, você vai assistir agora. Ele queria dar a sua versão da história, mas disse que iria dar essa versão para o balanço geral. E por que ele não quis ir para a polícia antes? Por que ele quis esse encontro com o Vilches no meio do mato? Essa é a principal pergunta também. Não tem sinal de telefone. Poderia ser uma emboscada para a nossa equipe de produção? Poderia ser uma emboscada. Daqui a pouco eu vou perguntar para o Vilches por que ele aceitou. Vamos para a reportagem então. O que será que o Juan falou? É o que você vai assistir agora na reportagem exclusiva. Juan se apresentou longe de Rio Branco do Sul, na delegacia de capturas de Curitiba, junto com o advogado. Justamente quando o assassinato de Isa completa 2 semanas. Você matou a Isa? Não, não devo nada, por isso estou me entregando para provar minha inocência. Mas você matou a Isa? Não. Antes de se entregar, o Juan fez contato com a RIC TV. Disse que estava disposto a se defender numa entrevista. E foi isso que aconteceu. Não foi fácil encontrar o local combinado na zona rural de Rio Branco do Sul. Na noite escura, nos guiamos por poucos postes de luz. Passamos por pontes de madeira. Não tinha ninguém na estrada para ajudar. E sinal de GPS aqui não pega. Mas no lugar exato, ele apareceu. O homem mais procurado pela polícia da região metropolitana surgiu entre a cerração provocada pelo frio. É a roupa que você tava no dia em que a Isa... Isso, a carça é. A carça e a camiseta. Aqui é a camiseta. Essa é a roupa que você... do crime. Isso. E não tem nenhuma mancha de sangue aí? Não tem nada? Não, o senhor pode olhar. Pode olhar. Só barro, doutor. Só barro. Pode olhar. Já a cena do crime ficou repleta de sangue. No colchão onde o corpo de Isa foi encontrado. Na porta onde marcas de mão ficaram. Para o encontro da noite, Juan não trouxe nada. Estava sem bolsa ou mochila. Disse que passou as 2 últimas semanas sem banho e sem comida. Pois não tive nem de comer, doutor. Tô todos esses dias sem saber o que é um gole de café. Desde o dia 6 até agora, a custo de mimosa e cano. A casa onde morava com Isa e a irmã mais nova dela era simples. Mas não há relatos que faltavam o de comer e o de beber. Quando perguntado sobre como conheceu Isa, Juan procurou passar a imagem de um homem respeitador, que depois dos primeiros encontros num ponto de ônibus, procurou o pai de Isa. Na verdade foi assim. Nós começamos a conversar por mensagem e ela queria que eu saísse no ponto, como ela era de menor. E eu já tinha problema na vida, já sou de maior, nunca quis sair. Aí ela contou pra madrasta dela, a madrasta dela contou pro pai dela. O pai dela veio de atrás de eu na fazenda. E eu fui pedir a mão dela em namoro pro pai dela. E o pai dela autorizou, só falou pra mim, como era chamado na Ribeira aqui, Gabriel, ela é uma menina pra casar. Eu falei, não, eu caso e cuido dela. Menos de 1 ano depois, Juan e Isa já estavam morando juntos. E a gravidez foi consequência. Segundo ele, tudo planejado. Ela queria engravidar. Ela queria esperar o filho nosso, que era pra nós ter. Vocês planejaram? Ela parou de tomar o remédio. E você queria ter filho? Sim, família, doutor. Eu sou pai. Eu lá no
como diz lá nos Campos Gerais, eu sou pai. Tem um piazinho, coisa mais linda. Mas você queria ter um filho com ela? Isso, eu queria sim. Oh. Então vocês planejaram? Sim, foi. Eu sabia desde o começo, quando ela parou de tomar o remédio e ela engravidou. Você tinha preferência pra ser piá ou Eu guria? queria uma menininha. Eu queria uma menininha, porque sempre a menininha mais pegada com o pai. Você queria um piá? Não, a menininha. Uma guria? É, porque eu já tenho um piazinho. E o piazinho até hoje, graças a Deus, Quem escolheu o nome? foi eu escolhi Cecília e ela escolheu Ayla. É o nome que aparece nesta foto, embaixo da projeção do rostinho do bebê. Isa parecia curtir a gravidez. E nesse período, a irmã mais nova dela, de 14 anos, já morava na mesma casa. É a menina apontada por Juan como um álibi para o crime que é acusado. Ela foi primeiro morar junto com nós. Dali passou uns 15 dias, eu contei pra Isa que eu tava me envolvendo, mas a Isa já desconfiava. A Isa aceitou, meio não aceitando. Como é que você falou pra Isa? Eu contei, falei, Isa, eu tô gostando da Agatha e ela vai morar junto com nós e vou respeitar ela, a mesma coisa que eu respeito você. Ela falou, mas que jeito? Eu falei, não, ela vai ser minha mulher também. A Isa, no primeiro dia que eu contei, virou no bicho de braba. Daí, passou. Mas elas não discutiram, aceitaram? As duas aceitaram? As duas tinham ciúme de ela. As duas. Uma tinha ciúme da outra. Se uma estava sentada a par, a outra ficava com ciúme. A partir de agora que a entrevista fica um pouco mais dura com ele. Quando ele insiste em dizer que Isa se matou por ciúmes da irmã. Por que não chamou socorro? Ali é só pro WhatsApp, doutor. Eu, na hora, do jeito que eu saí... Mas você pensou em fugir? Não, eu só queria sair do lugar na hora. Pra não sobrar tudo. Para não sobrar toda a culpa? Não, culpa não, porque eu não devo, doutor. Ué, se não deve, por que fugiu? Mas eu só evadi do lugar por conta dos meus crimes, doutor. E depois não voltou. Olha, foi quinta-feira passada. Passou quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, que a gente tá conversando. Pois é, doutor. Mas é que não tinha como, doutor. Na minha situação, não. E se a Isa estivesse viva? E se tua filha estivesse viva ainda na barriga da criança? Eu estaria preso hoje, alegre. Não, você poderia ter salvo ela se ligando para um socorro. O tiro quando eu ponhei a mão, doutor, foi... E aí eu não tenho experiência esse tipo de gente, mas a gente mexe com lida de criação, essas coisas, a gente entende, doutor. Eu ponhei a mão, aqui já não pulsava mais. Essa comparação expõe o que parece ser falta de sensibilidade. Afinal, está ali em frente à câmera um pai que acaba de perder a mulher e a filha que estava para nascer. Tá me chamando muita atenção que você não muda a fisionomia, você não se emociona. Mas, doutor, eu tô com frio. Você perdeu a esposa e uma filha que... eu chore mais, doutor? O que o senhor quer que eu chore? Capoeirada. Helicóptero na minha cabeça, doutor. Aqui tá meio surdo meu ouvido, eu não sei o que entrou no meu ouvido. Eu tô tudo molhado, doutor. Tô tudo molhado. Eu tô desde o dia 6, da noite dia 6, eu não sei o que é um gosto, nem o cheiro de um café, doutor. O senhor veja bem, que situação. Tô tudo molhado. Chorar o quê? É nessa hora que ele revelou pela primeira vez o desejo de se entregar para a polícia. E agora... Você tá querendo dizer que não foi você que matou a Isa? Não fui eu, por isso que vou me entregar hoje, porque não fui eu. Você vai se entregar agora por quê? Porque vou provar a minha inocência. Mas esse pode não ter sido o principal motivo. Na entrevista, Juan falou algumas vezes que a polícia chegou perto de o encontrar. A Rony bateu agora de tarde com o helicóptero, cruzei o rio, ranquei a roupa, cruzei o rio. Ah, então a polícia militar chegou perto. A Rony, eu vi eles, avistei eles de longe. Um rapaz sincero ou um tremendo mentiroso? Um assassino ou um sujeito assustado? Juan terá a chance de mostrar de fato quem é. Uma chance que a filha não teve e que a jovem Isa começava a descobrir. O Ricardo Vilches está aqui comigo no estúdio. A gente já vai conversar. Eu tenho algumas perguntas para fazer para ele. Boa tarde, Vilches. Tem muito. Essa missão de ir num local ermo como esse, durante a madrugada, para entrevistar um homem que, pela experiência da polícia, é o assassino, o que você sente ali na hora? Olha, ontem, boa tarde, Furlan, pessoal de casa. Ontem estávamos eu e o Bob, que é o repórter cinematográfico que me acompanha. Para falar a verdade, Furlan, ontem, quando nós saímos daqui de Curitiba, da RIC TV,
Eram umas 9 horas da noite. Eu, sinceramente, o Bob, a gente não acreditava que a gente fosse topar com ele. Porque ele marcou um encontro com a gente, aí o pessoal gosta, o pessoal de casa gosta desses bastidores, né? Então a história foi mais ou menos o seguinte, ele fez contato com a gente, mas antes a gente procurou fazer contato com ele. O Juan, ele estava sem telefone celular, até aquela história de sinal, o sinal de celular, ele não funciona lá, as torres não funcionam, o sinal de celular não funciona. Ele só mantinha contato com as pessoas via WhatsApp, e aí ele usava Wi-Fi, e aquela história. Ali a zona rural de Rio Branco do Sul, ela tem estradas rurais e aí vem uma comunidade. Uma comunidade tem 2, 3 casinhas e um comércio. Pode ser uma vendinha, pode ser uma igreja. Então toda aquela região ele conhecia. E toda aquela região tinha pelo menos um local com Wi-Fi público. E ele tinha acesso. Porque assim, você chega numa vendinha dessa, a primeira coisa que você topa é o caixa e uma placa. Login tal e senha tal. É público, lá não tem celular. Então o Wi-Fi e o comerciante precisa dar o Wi-Fi ali para fazer o comércio. Então foi isso que ele fez. Durante todos esses 12 dias que ele ficou ali fugindo da polícia, ele não mandou aqui vídeo, nós não exibimos vários Mostramos vídeos aqui. Ele mandava como via Wi-Fi. Então nós começamos ali, desde a semana retrasada, nós começávamos a ir ali na zona rural de Rio Branco, conversar com os comerciantes. O cara tinha essa senha, aí que eu fui entender como é que funcionava essa senha pública. E nós começamos a deixar recados. Queremos falar com esse cara. Se esse cara aparecer aqui, queremos falar com ele. Porque, vamos lá, Furlan, agora que dá pra gente falar. Dizer que ele não teve ajuda de ninguém em Rio Branco do Sul para ficar todos esses dias, nesse frio que tava em Curitiba e região metropolitana agora. O cara ele vai falar bem, né? Sim, é não isso. Não tava com cara de quem ficou 12 dias no relento, passando fome. Comendo mexerica, poncã. Não, rapaz. O cara que fica uma semana sem comer, o cara não pensa direito, no frio e na fome. Então, pra mim, eu tenho bem claro, ele teve ajuda. É só olhar pra roupa dele. Você acha essas jaquetas que ele... E ele se entregou na primeira pergunta da entrevista. Eu falei assim, que roupa que é essa? Aí ele tira e fala, não, essa é a roupa que eu tava no dia da morte. Ele mostra a calça suja, ele mostra a camisa. Eu pergunto, mas tem mancha de sangue? Não, não tem. Mas ele começa a descascar a cebola. E essas japonas que ele tava carregando, ele conseguiu com alguém. Isso pra mim é certo, ele teve ajuda. Teve ajuda de Wi-Fi, teve ajuda de abrigo, teve ajuda de comida, mas enfim, se a polícia acha que vale a pena no caso, não sei. Pra polícia agora é importante o seguinte, é saber de fato os indícios de prova que tem contra ele pra daí indiciá-lo pelo homicídio. Porque o que me surpreendeu agora foi o fato dele ficar quieto na delegacia. Isso me surpreendeu bastante. Agora, vem cá, por que você acha que ele quis contar pra você essa versão, mas não quis contar pro delegado? O júri popular. Agora, Rio Branco do Sul inteira está assistindo o balanço geral. E esse júri, porque vai para júri popular, vai ter um jurado, de repente, que está assistindo a gente agora. E está todo mundo formando uma opinião sobre esse caso. E olha só que interessante, isso é estratégia, tá, gente? Por que ele não falou com o delegado, que é a autoridade policial, agora? Para não constar o inquérito? Porque a polícia não tem todas as provas, a principal delas. O laudo de criminalística, que mostra como é que foi o tiro fatal. Será que o laudo, o resultado da perícia, vai de repente provocar uma dúvida sobre a possibilidade do suicídio, que é o que ele fala? Veja, vamos deixar bem claro. Essa história de suicídio, isso. Ele falou em vídeo e falou agora aqui para a RIC TV. Só que depois, ele não deu a versão dele. E para todos os efeitos, gente, televisão que está aqui na televisão não vale. O que vale é para a polícia. O que está no documento. Exato. E se de repente um elemento de prova indica ali que de repente não foi suicídio, ele nega que foi e de repente ele coloca a culpa numa terceira pessoa. Não pode fazer isso? Pode. Ele naqueles vídeos e nessa entrevista que ele não protege a Agatha, a irmã mais nova? Não protege? De repente ele está preparando o terreno para colocar a culpa numa outra pessoa? Caramba, ele é mais esperto do que a gente pensa. Esse é o ponto, Furlan. Porque você olha, o pessoal de casa vê essa entrevista, vê ele todo matuto, com aquelas palavras de colono. Você fala assim, nossa, coitadinho dele. O cara é esperto. O cara, a forma como ele sobreviveu, né? Ele é ligeiro, ele é muito inteligente. Não podemos subestimar uma pessoa dessa, que olha, já responde por um triplo homicídio e fugiu da polícia até agora. Deixa eu aproveitar que você citou isso. As pessoas estão mandando pergunta aqui, inclusive, querendo saber. Ele falou a respeito desses 3 assassinatos ao qual ele é suspeito de ter cometido? Foi uma condição. Quando ele fez contato com a gente, falou, quero falar com vocês, mas eu só vou falar do crime de agora, que não cometi. Essa foi uma condição.
Ah, vocês afinaram? Porque o nosso objetivo, gente, era fazer essa entrevista aqui, saber do crime de agora, ok? Então essa foi uma das condições. Aí veio aquela história, nós saímos aqui de Curitiba e fomos para Rio Branco do Sul, porque ele estava em Rio Branco do Sul, tá, gente? Isso a gente pode falar agora, já se entregou? Estava muito perto, estava na região onde ele trabalhava e morava. E ali ele conhece uma barbaridade. E ali, Furlan, não dá nem para falar, a polícia não achou. Não, gente, se a gente for contar aqui como é que nós achamos esse lugar, até agora eu fico bobo, porque o GPS não pega. Não tinha ninguém para ajudar. A gente falou, não, vocês estão no caminho, porque a gente tinha uns pontos de referência. E a gente ficava se batendo, tipo, não, vira para cá, será que é aqui, será que é lá? Quer dizer, ele, desculpa te cortar, ele estrategicamente escolheu um lugar que tinha pontos de referência, como os poucos postes com luzes acesas, uma ponte para guiar vocês até o local estratégico. Quer dizer, ele montou uma verdadeira condição para encontrar vocês, ou seja, favorável a ele, porque ele poderia se esconder, caso você chegasse com a polícia, por exemplo, caso você fosse um traidor. E também tinha um elemento que era o fator surpresa. Quer dizer, se os caras chegarem aqui acompanhados, eu caio fora. Porque o local que ele estava, ele conseguia ver absolutamente tudo ali. E como foi convencer ele a se entregar? Mas até ali foi o seguinte, nós chegamos no local, nós saímos aqui 9 horas da noite, fomos começar a entrevista 1 hora da madrugada. Então olha como a gente se bateu lá, que normalmente a gente faz em 1 hora esse trecho. Nós perdemos muito tempo ali caçando esse lugar. Ficou com medo? Chegamos muito. Por quê? Vamos falar a verdade, aqui não tem super-herói, gente. Eu e o Bob, nós chegamos lá e a gente falou, rapaz, será que ele vai estar sozinho? Será que ele vai estar armado? Porque eu sempre expliquei isso pro Bob. Falei, Bob, esse cara, eu acredito, ele matou uma pessoa e está armado. Porque a polícia não encontrou essa arma do crime. Eu não teria coragem. Esse cara está armado. Então vamos ver qual é que é, mas eu confio no seguinte, ele quer dar a versão dele, ele quer falar com a gente. Então vamos falar com o cara. Então chegamos lá, nos tratou bem, falou algumas coisinhas assim, o que ele queria falar, o que ele não queria falar. Tentou negociar, não quero falar sobre isso, não quer falar, não é assim que funciona. O único porém ali foi essa história, não quero falar do que aconteceu lá nos Campos Gerais. E aí a entrevista ocorreu do jeitinho que vocês estão vendo aqui. Agora, você me perguntou se entregar. Bom, ele já estava em contato com o advogado dele. Essa entrevista aqui pro que é esse homem que aparece Isso, o doutor Rogério. Ele já estava em contato com o advogado. O advogado dele está há muito tempo falando, se entrega, rapaz, se entrega, senão vai dar coisa ruim para você. A polícia pode, do mesmo jeito que eu fiquei com medo, né, de chegar e topar com ele, e ele tá com arma, os policiais também poderiam ter. Essa jaquetona com esse volume, qualquer movimento que ele faz ali a polícia vê, é bala, é chumbo. E ali na entrevista ele abre a jaqueta. Rapaz, a hora que ele abre a jaqueta ali, você não ficou com medo? Várias vezes. Várias Dá vezes. medo, não dá? Teve uma vez no caminho, rapaz. No caminho que ele abriu a jaqueta aqui, assim, de novo, porque daí dentro do carro estava um pouco mais quente. E aí ele brincou, olha só, eu na frente, o Bob, e ele atrás. Aí ele brincou. Agora eu posso tirar a arma aqui e falar para vocês me largarem aqui no meio da estrada que eu já saí de Rio Branco. Porque a gente estava chegando em Curitiba. Eu falei, meu Deus do céu. Quer dizer, vocês foram levar o cara na porta da delegacia? Não, porque daí já tinha feito contato com o advogado. Entendi. O advogado aguardava um ponto e teve toda uma situação ali para ele se entregar. Ele estava com Wi-Fi, já estava conversando. E a gente no meio do mato, rapaz, essa é interessante. A gente no meio do mato e o Wi-Fi dele funcionando. Que estranho. Ele sabia muito bem onde ele estava. Outra curiosidade também, no meio da entrevista a gente começou a entrevistar, de repente ele parou assim, ficou olhando para o céu. Ele olhou assim, era um ponto vermelho. Eu olhei, o Bob olhou e falou, rapaz, tem um drone, será que a polícia achou a gente? Nós vimos um drone. Falei, não, fica tranquilo que isso aqui é movimento de avião, isso aqui é rota. Ele sabe tudo. O cara conhece aquela região como ninguém. Quer dizer, se localiza muito bem durante a noite, durante a madrugada. Muito. Tá aí, Ricardo Vilches, numa entrevista, confesso pra você que eu não iria fazer, não teria essa coragem, de verdade mesmo. Não tenho eu vou dizer, habilidade emocional para lidar com o medo, o perigo e ao mesmo tempo o desejo de um furo de reportagem. Então assim, cara, de verdade, é de tirar o chapéu, eu não faria isso, não tenho vergonha de dizer. Pense o que quiser, né? Tem jargões populares para definir a pessoa com medo, mas assim, sem GPS, sem sinal de celular, um suspeito de estar armado, um assassino de 4 pessoas... Parabéns. Que não, de verdade. Eu não iria. E as pessoas precisam ficar atentas aqui no seguinte. Tudo que nós estamos exibindo agora nas reportagens, nessa entrevista, pode mudar. Então assim, nós vamos acompanhar, porque para mim não será surpresa, Furlan.
Quando saírem os laudos, esse rapaz aqui, ele apontar o dedo para uma pessoa que até agora não surgiu. Então eu não tenho dúvida nenhuma que tudo isso também, que isso faz parte de estratégia de defesa de advogado. Dar entrevista para o balanço geral com todo mundo assistindo agora e depois, diante da autoridade policial, a quem deve satisfações, ficar quieto, gente, vem coisa aí. Essa história, a gente pode falar o seguinte, ela não termina e só está começando. Escute o que eu estou falando. Essa história vai longe ainda. Ricardo Vilches, obrigado. Valeu, um abraço para você. Valeu. Muito bom trabalhar contigo. Boa, foi boa. Se você não assistiu a entrevista, daqui a pouco eu vou exibir de novo, então. Daqui a pouco, Cidade Alerta depois vai exibir também e a gente vai trazer tudo isso para você. Tá bom? Se você tiver perguntas, alguma coisa para fazer pro Ricardo Vilches, vai lá, jornalista Ricardo Vilches, segue lá na rede social, no Instagram, manda direct. Tem muita gente que gosta de ter essas conexões com a gente, fazer perguntas, a gente gosta de responder também. Combinado?